Olá, família! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui em Hebreus capítulo 4. No capítulo 3 foi falado sobre a terra prometida, como os israelitas não conseguiram entrar por meio de Moisés na terra prometida, tá bom? E aqui é uma continuação disso, é uma figura das promessas que nós temos, tá bom? De entrar no reino celestial. Então ele no capítulo 4 vai citar essas promessas aqui e fazer essas comparações também. Então vamos lá aqui no capítulo 4, vou começar aqui no versículo 1, que diz assim: Temamos, pois, que porventura, sendo deixado a promessa de entrar no seu repouso, pereça que alguns não fiquem para trás. Não, bom, então ele fala temamos, tenhamos medo, né? Medo do quê? De ter sido dado a promessa e nós não alcançarmos a promessa, tal como aconteceu com os israelitas, que foi-lhe prometido uma terra abençoada, Canaã, né? Uma terra que manava leite e mel. Porém, ao chegar de frente da terra, eles não puderam adquirir porque não estavam preparados. A promessa era real, mas eles não estavam preparados. Então, aqui ele fala: temamos que isso aconteça conosco. Nós entramos para a igreja, fazemos convênio, nos batizamos, recebemos grandes promessas. Porém, a gente precisa se manter firme no caminho, né? Então, ele vai falando aqui, ó, versículo 2. Porque também a nós foi pregado o evangelho como a eles, comparando nós como os israelitas, tá bom? A nós também foi pregado o evangelho, foi nos dada a promessa, mas a palavra da pregação de nada lhe aproveitou. Portanto, não estavam acompanhados pela fé daqueles que a ouviram, né? Interessante que falou que de nada aproveitou terem recebido a promessa, porque eles não foi acompanhado de fé. Aí aqui lembra Tiago, né? Tiago ele fala que a fé sem obra é morta. Ele dá o exemplo também que o corpo sem o espírito está morto. Então, de nada adianta a gente ter as promessas, mas não fazer por onde alcançar essas promessas. É esse o sentido aqui. Vamos lá. Versículo 3. Porque nós, os que cremos, estamos no repouso, como ele disse: portanto, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Bom, aqui as obras acabadas desde a fundação do mundo é que Cristo, né, ele é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Tudo está preparado para nós voltarmos à presença de Deus. Então, o descanso, essa exaltação, o reino celestial está preparado desde a fundação do mundo, né? Então, é isso que ele fala aqui. E nós, o que cremos, podemos entrar nesse repouso. Essa palavra repouso aqui se referencia ao descanso, né? Essa vida aqui é uma labuta, né? Tribulações, dificuldades. Entrar no descanso seria passar por essas dificuldades e alcançar o reino celestial, que já está preparado para nós, né? Então as promessas são as mesmas aqui, tá bom? Porém, ele jura que não vai entrar no repouso dele aqueles que são rebeldes, né? Que são teimosos aqui. Vamos lá, versículo 6. Visto, pois, que resta alguns dentre eles, que aqueles que primeiro foram pregados as boas novas, não entram por causa da desobediência. Então nós, mesmo sendo os primeiros a receber o evangelho, as promessas, se nós não entrarmos é por conta de desobediência. Ele determina outra vez um certo dia, que se chama hoje, dizendo por meio de Davi, muito tempos depois, que está dito: hoje, se ouvirdes a minha voz e não endurecerdes o vosso coração. Aqui eu acho que tem que completar com o versículo 8, né? Que diz assim, ó: porque se Josué lhe houvesse dado repouso, depois disso não falaria dele outro dia. Aqui ele está dando a referência do dia do repouso, como esse dia de voltar à presença de Deus, o dia de entrar no reino celestial, tá bom? Então ele está dando essa referência aqui. E aí, nós conhecemos que Josué, ele consegue trazer o povo para a terra prometida, para Canaã, né? Só que aqui ele cita que Davi
também falou desse dia, né? E então, se Davi também falou desse dia de repouso, como não tendo alcançado, é porque Davi, veja bem, ele já estava Jerusalém estabelecida, todas as coisas ali. Então, se Davi estava falando sobre o dia do repouso, então não significava a terra, significava o reino celestial. O dia do repouso do Senhor é entrar no reino celestial, alcançar a exaltação. Por isso que ele falou, então Davi está falando disso. Então não é por meio de Josué, por meio de Josué alcançou a terra prometida, a Canaã, mas não é isso que Deus ele quer para nós. Ele quer que nós alcancemos, na verdade, o reino celestial. Então as promessas são para a vida eterna. Esse é o sentido aqui. No versículo 9 aqui, ele continua dizendo, ó, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Então não é somente os bens nessa terra, né? Também alcançaremos um repouso nessa terra que nesse capítulo traz aqui, né? Quando nós estamos no Senhor, nós já podemos desfrutar desse repouso. Mas o repouso que o Senhor está se referindo aqui é o reino celestial. Versículo 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, também ele mesmo repousou de suas obras, como Deus das suas, né? Então, o repouso está preparado, né? Aqui é uma referência à criação do mundo, né? Em 6 dias ele preparou todas as coisas, no 7º ele descansou. Então, nós não precisamos também esperar o fim de nossa vida para entrar no repouso do Senhor. Também podemos estar no repouso do Senhor quando nós guardamos os mandamentos e desfrutar das bênçãos, tá bom? Que o Senhor nos dá. Versículo 11 diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Então, novamente trazendo aqui o exemplo da desobediência dos israelitas. Então, como que nós devemos nos preparar, né, para entrar nesse repouso aqui? O repouso aqui é o final, né, de nossa labuta aqui na terra, ter vencido todas as coisas e ter alcançado o reino celestial mediante a Jesus Cristo, com certeza. Mas a gente pode dar um exemplo de como se preparar, né, para esse dia do repouso. A gente pode reparar o dia do repouso como se fosse as nossas férias, né? Então tá chegando agora o final do ano tem férias, ficar com a família, tem gente que planeja viajar. E aí o que você faz para planejar para o dia de repouso, o dia dessas férias, né? Você prepara as malas, você planeja, né? Todas as coisas são planejadas. Então também para entrar no dia do repouso do Senhor, no reino celestial, também tem que ter um planejamento, tá bom? É esse o sentido aqui. Vamos aqui para o versículo 14. O versículo 14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, de Deus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Bom, aqui é referência ao grande sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no templo, no lugar santíssimo, né? No Santo dos Santos ali, para oferecer expiação pelos pecados do povo. Mas ele mesmo, para entrar, o sumo sacerdote, ele tinha que fazer purificação primeiro dos seus pecados. Ninguém pode entrar na presença de Deus com pecado. Então primeiro, né, o sumo sacerdote fazia ali expiação pelo seu pecado, fazia o sacrifício em limpeza dos seus próprios pecados. E aí quando ele estava diante do Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, ele ia lá e fazia propiciação, expiação pelos pecados de todas as outras pessoas. Então veja que não tem como entrar na presença de Deus com os pecados. Até o sumo sacerdote tinha que fazer primeiro uma purificação dele. Então aqui no versículo 14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Então Jesus, ele pôde entrar na presença de Deus sem pecado. É o único, né, que sem pecado nenhum. Então ele pôde fazer intervenção por nós, pelos nossos pecados, para que nós também possamos entrar na presença de Deus. Eu gostei desse versículo 14 aqui. Versículo 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas,
mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar. Esse sumo sacerdote é Jesus Cristo. Ele pode se compadecer de nós porque ele passou por todas as coisas, ele sofreu todas as coisas nessa terra aqui. E aqui a referência é que ele passou por todas as provações, tentações, mas ele não caiu, ele não pecou. E por isso, então, ele pôde pagar pelos nossos pecados. Esse é o grande sumo sacerdote aqui, o próprio Cristo. Chegamos, pois, com a confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e encontrar graça para sermos ajudados em tempos oportunos. Então, graças a Jesus Cristo, nós também poderemos entrar na presença do nosso Pai Celestial. Graças a Ele, vamos desfrutar, de estar com o Senhor. Finalizando aqui, era o versículo 16, finaliza aqui essa parte aqui. Então, a mensagem hoje é bem curta, mas aqui fala sobre o dia de preparação, para nós voltarmos à presença de Deus, o reino celestial. Então tem várias figuras de linguagem. O autor citando Davi aqui, falando que ainda não tinha entrado no dia de repouso, significando que o dia do repouso é o reino celestial. Algo que nós podemos fazer para nos preparar seria nos preparar para o sacramento. O que eu posso fazer para me preparar para o sacramento? Certamente não é chegar correndo, atrasado na igreja. Procure corrigir essas pequenas falhas para que você chegue com calma, possa desfrutar do sacramento, pensar nas coisas que vai melhorar o seu dia para o dia do Senhor, para tomar o sacramento na igreja. É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.